Nesta unidade, o professor André Barbieri vai explicar a responsabilidade civil e o dano ambiental. O que é risco integral? Você sabe? Então preste muita atenção, pois esta aula trará resposta para esta pergunta. Boa aula para você! Bom, quando falamos dos princípios, falamos do artigo 1º-A do novo Código. Vamos agora falar de um outro ponto muito importante. Vamos falar de responsabilidade civil e o dano ambiental. A responsabilidade civil e a compreensão do dano ambiental, você anota o artigo 2º, parágrafo 2º do novo Código. Quando falamos de responsabilidade civil, classicamente temos 3 momentos. Então, quando falamos de responsabilidade civil, temos lá uma evolução histórica em que nós temos um primeiro momento, um segundo momento e um terceiro momento. A análise dessa responsabilidade até se confunde um pouco com aquela compreensão e evolução da responsabilidade civil do Estado. Porque no primeiro momento vigorava a irresponsabilidade. Lembra, né? O Estado, quando causava um dano ao particular, errado era o particular. Estava no lugar errado, na hora errada e azarado, sinto muito. Teoria da irresponsabilidade, o Estado nunca indenizava. Evoluímos um pouquinho, chegamos ao segundo momento e aí nós temos agora o nascimento da responsabilidade subjetiva. Opa! Já temos a possibilidade de receber a indenização, a reparação, entretanto, temos que comprovar o dolo ou a culpa daquele que agiu. Vamos um pouquinho à frente e chegamos à responsabilidade objetiva. Maravilha! Não tenho que me preocupar mais com a comprovação do dolo ou da culpa. Basta a conduta, o nexo e o resultado danoso. Só uma introdução. Você já sabe essa informação e essa evolução histórica é só para você lembrar que o que mais vai nos interessar aqui é o terceiro momento. Evolução essa, que se assemelha com a evolução da responsabilidade civil do Estado, que nós vamos pegar emprestado só para compreender. Pega então, só para compreender esse momento. Vamos para frente. Vamos analisar quais são os elementos que precisamos compreender para que seja possível responsabilidade. Elementos. E vamos iniciar pela responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva. Falar da responsabilidade subjetiva é lembrar que eu preciso ter uma conduta, que essa conduta tem que causar um dano, e que entre essa conduta e o dano, eu preciso verificar aquele fio condutor, aquela ligação que nós temos por hábito de chamar de nexo causal. Então, na responsabilidade subjetiva, inicio com a análise de uma conduta essa que causa um dano, ligada por um nexo causal, o fio condutor. Mas não podemos parar por aí, porque eu ainda preciso verificar a existência do dolo ou da culpa. Brincadeiras à parte, o macetinho da responsabilidade subjetiva é conduta 1, nexo causal 2, dano 3, dolo 4, ou a culpa 5. 5, né? Lembra aqui do S de 5, né? Como não pode ser diferente, lógico, a responsabilidade subjetiva lembra do S, que é o S dos 5 elementos. Evidentemente que é ou a existência do dolo ou da culpa. Se eventualmente analisarmos a culpa vai se desdobrar. Vai se desdobrar naquelas 3 modalidades ou em seus 3 reflexos: negligência, imprudência e imperícia. Negligente é aquele que deixou de fazer, foi omisso quando deveria ter realizado. Imprudente, exatamente o contrário, aquele que pratica a conduta, realiza, faz e temos lá aí o dano. E se nós temos a negligência e nós temos a imprudência, a imperícia o que é? Não é mais uma análise de fazer ou não fazer.
A imperícia está voltada à ausência de domínio das habilidades técnicas, a questão em que você, profissionalmente, no exercício dessa atividade, comete o dano. Maravilha? Lembrou? Então tá. Quando falamos de responsabilidade subjetiva, então, temos a configuração desses elementos. Sempre lembrando que o dolo ou a culpa. Só que a responsabilidade subjetiva, dentro do que nós estamos falando do novo código, é só para que você compreenda, porque nós não vamos utilizar, a nova legislação não utiliza dessa responsabilidade. Por essa razão, nós vamos agora adentrar na responsabilidade objetiva. Essa sim nos interessa, porque já é refletida no novo diploma. E aí, nesse comparativo, a responsabilidade objetiva tem uma característica essencial, fundamental. Qual é a característica da responsabilidade objetiva? Num linguajar simples, né? Dane-se a intenção. Pouco importa se tinha ou não culpa ou dolo. Não interessa. Não precisamos nos preocupar com isso. Porque para a responsabilidade objetiva, a configuração basta a conduta essa que causa um dano, vinculado, ligado aqui pelo fio condutor, pelo nexo causal. Nós temos então apenas 3 elementos. Não preciso me preocupar com a intenção, se agiu com dolo ou com culpa. Nós temos que na responsabilidade objetiva basta o agir, a conduta essa que causa um dano e o nexo causal. Então a primeira informação é que o dano ambiental será analisado, sob a ótica da responsabilidade objetiva. O dano ambiental será compreendido, será analisado a partir da ótica da responsabilidade objetiva. Só que falar só isso é ter uma informação incompleta. E para o concurso, para a sua prova, pode ser que nós tenhamos que ir um pouco além. E esse pouco além é que o STJ já vinha falando há muito tempo e agora o nosso legislador escutou o STJ e positivou. Quando falamos de responsabilidade objetiva, ela precisa se desdobrar. E ela vai se desdobrar da seguinte forma. Eu tenho a responsabilidade objetiva no chamado risco administrativo e tenho também a responsabilidade objetiva no risco integral. Risco integral. Vamos lá. Vamos iniciar pelo ponto B.1, risco administrativo. Coloque no seu caderno. Existe a admite excludente. O que é uma excludente? Excludente é todo comportamento, todo evento que, quando estiver presente, afasta a responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima, por exemplo. Ocorre o dano, mas aquele dano só existiu pela culpa exclusiva da vítima. Uma das excludentes. Na modalidade risco administrativo, então, não teria o dever de indenizar. O risco administrativo, você só tem que saber porque ele admite as chamadas excludentes. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro. Mas olha, isso aqui para nós não interessa. Porque a responsabilidade pelo dano ambiental, ela é objetiva, mas ela é compreendida dentro do risco integral. Se é dentro do risco integral, vamos verificar, vamos aprofundar então qual é a compreensão do risco integral. Anota lá. Risco integral é aquele em que não se analisa a excludente. Risco integral é aquele que pouco importa a existência de uma excludente. Nós não analisamos, nós não estamos nem aí para saber se foi por culpa exclusiva da vítima, se foi caso fortuito, força maior. Não nos interessa. E agora você complementa a sua informação. O dano ambiental é sim compreendido sob a responsabilidade objetiva na modalidade risco integral.
Essa é a informação que está no artigo 2º, parágrafo 2º, em que diz que as obrigações previstas nessa lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Então anota o artigo 2º, parágrafo 2º, em que nós temos então a existência daquilo que o STJ chama de obrigação próprio terreno. Com certeza isso cairá na sua prova. O STJ já vinha falando desse tipo de obrigação há muito tempo no dano ambiental. Mas agora o novo código, então, trabalha com a compreensão da obrigação próprio terreno. E essa questão eu vou lhe pedir para que você tenha a seguinte cautela. Lembra que a responsabilidade é objetiva. Pouco importa o dolo ou a culpa do agente. Lembra que a modalidade é no risco integral. Não admito e não analiso o excludente. Sendo assim, a compreensão jurídica é que o filho feio tem que ter pai. E quem que é o pai do filho feio? Aquele que tiver com ele no colo. Ah, mas não é. Mas agora vai ser. Já tínhamos alguma manifestação, alguma exteriorização dessa responsabilidade na Constituição, por exemplo? Tínhamos sim. Anota, exemplo de responsabilidade objetiva na modalidade de risco integral. Dano nuclear. Anota lá, dano nuclear. O dano nuclear está previsto no artigo 21, inciso 23, a linha D, que diz: a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Maravilha. Então, no dano nuclear não tem análise de culpa, falamos da modalidade do risco integral. Além disso, agora, coloque no seu caderno, na sua anotação, o dano ambiental, a responsabilidade objetiva, na modalidade também risco integral. E aí você pergunta, mas espera lá, não fui eu o causador? Não tem problema. Você vai responder e depois terá uma ação de regresso contra o real causador. Para ir além, o STJ não vem admitindo sequer denunciação à lide. Então, muito cuidado com essa questão, porque ela já está pacificada no STJ e agora nós verificamos ela também no novo dispositivo, no novo código. Então, lembra, aquele que vai responder pelo dano, mesmo que não tenha sido o causador, vai ter que pagar o pato. E depois, cabe a ele uma ação de regresso, né? Muitas vezes a Inês já é morta, como nós brincamos, e aí, amigo, sinto muito. Mas em questões de dano ambiental, principalmente pela compreensão do princípio da solidariedade, a proteção tem que ser a maior possível. Existiu o dano, responsabilidade objetiva, risco integral, não tem excludente nenhuma, e atualmente o STJ não vem admitindo sequer denunciação à lide. Maravilha? Compreendeu então a responsabilidade objetiva? Que bom. A gente então se vê daqui a pouquinho, tá joia? Além de responder ao quiz, resolva também as questões do livro da disciplina. É uma excelente forma de fixar a matéria estudada e relacionar os pontos que precisam ser melhor estudados. Bons estudos e até breve!